Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Natália, por aqui eu converso sobre literatura, então falo sobre livros em todos os vídeos por aqui. E no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês quais vão ser os 12 livros que eu escolhi ler em 2025. Eu nunca fiz essa lista antes porque eu sempre ficava pensando que eu não queria escolher os 12 livros logo de cara assim, porque eu ia acabar desistindo de ler no meio do caminho, não ia querer ler todos eles, eu não queria definir um livro por mês assim, porque eu ficava, depois eu vou desistir desse, não vou querer, enfim. E aí eu sempre pensava em outros tipos de meta de leitura pro ano. Mas esse ano eu resolvi fazer essa lista porque eu tô com um projeto de leitura que é ler 30 livros antes dos 30 anos. E aí o que eu fiz? Eu escolhi esses 12 livros baseado nessa lista. Esse é o segundo ano que eu preciso ler aí os livros dessa lista. Inclusive, se você não conhece esse projeto, não sabe nada sobre ele, eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você queira assistir. Mas basicamente eu fiz essa lista de 30 livros que eu queria ler antes dos 30 anos. Em 2025 eu faço 28 anos, então tenho aí pouco tempo para poder finalizar o restante dos livros que eu tenho na lista. E achei que seria uma boa ideia combinar as duas coisas aí, né? Fazer essa meta do ano junto com esse projetinho para realmente me incentivar e funcionar de verdade esse ano. Então, separei aqui os 12 livros, eu não tinha muitos deles em casa, então eu aproveitei para já comprar de uma vez, então agora estão todos aqui comigo, tudo que eu preciso fazer é pegar para ler. Vou mostrar aqui fora de ordem, eu realmente não vou decidir um por mês, eu só decidi o de janeiro porque vai ser a minha primeira leitura do ano, que eu gosto de começar o ano escolhendo uma primeira leitura, então ele vai ser o único assim que já foi escolhido, os outros eu vou ir pensando ao longo do ano. Então, vamos lá, deixa eu pegar primeiro o de janeiro, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse aqui, inclusive, foi presentinho da Luana, tá até o bilhetinho que ela me deu aqui. Ela me deu esse livro justamente quando eu fiz a lista dos 30 antes dos 30, ela disse que foi um livro que é um dos livros preferidos dela, que marcou ela bastante. Então, tá aqui, vai ser a minha primeira leitura do ano. Eu nunca li nada do José Saramago, eu sei que é um autor muito querido por várias pessoas. Eu inclusive tava com um certo receio de que pudesse ser uma leitura um pouco difícil, mas eu comentei isso em um vídeo de vlog que eu fiz aqui no canal e várias pessoas vieram me dizer que posso ir sem medo, que não vai ser tão difícil assim. Então, resolvi colocar aí pra ser a minha primeira leitura do ano. O Ensaio sobre a Cegueira, só pra ler um trechinho aqui, um motorista parado no sinal subitamente se descobre cego. É o primeiro caso de uma treva branca que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos vão se descobrir reduzidos à essência humana numa verdadeira viagem às trevas. O Ensaio sobre a Cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios, à beira de um novo milênio, impondo-se à companhia de maiores visionários modernos como Franz Kafka e Elias Canetti. Enfim, é um livro que vai trazer aí esse contexto meio distópico, né, que os personagens ali, essas pessoas ficam cegas, né, daí o título do livro e, enfim, vejo muita gente elogiando essa história, eu gosto bastante desse livro aqui, principalmente da escrita do autor, então tô bem curiosa pra ler esse aqui. Daí agora, um outro que eu tenho na lista, só pra esclarecer, a maioria dos livros que eu coloquei nessa lista dos 30 antes dos 30 são clássicos, tá? Então, o próximo aqui que eu preciso ler no ano que vem é Pé na Estrada, do Jack Kerouac, que eu tenho aqui nessa edição da LPM, pequenininho. Esse livro aqui, também sei um pouco sobre ele, mas é um livro muito citado, muito comentado por muita gente, né? Eu tenho a sensação de que eu não vou gostar tanto quanto eu gostaria desse livro. Acho que já passei do tempo certo para ler essa leitura. Acho que se eu tivesse lido na adolescência, provavelmente gostaria mais. Tenho a sensação de que agora eu vou achar... vou me incomodar com algumas coisas, sabe? Aí, baseando em opiniões e visões que eu já vi por aí, posso estar errada. Mas enfim, tá aqui esse livro. Deixa eu ler um trechinho aqui só pra... falar um pouquinho sobre ele, né? On the Road, que é o título em inglês, escancarou ao mundo o lado sombrio do sonho americano. A partir da trip de dois jovens, a viagem de dois jovens, Saul e Jim, de Paterson, New Jersey, até a costa oeste dos Estados Unidos, atravessando literalmente o país inteiro, a partir da lendária Rota 66, Jack Kerouac inaugura uma nova forma de narrar.
Eu já vi vários comentários, né, várias coisas sobre a forma como o autor narra isso aqui. Muita gente critica, muita gente elogia bastante, enfim. Então tô curiosa pra conhecer um pouquinho mais desse autor aqui. Daí agora uma autora que eu li em 2024, um livro dela pela primeira vez, amei, então feliz que tenho esse aqui na minha lista dos 30 antes dos 30, que é Amada, da Toni Morrison. Eu amei a escrita da autora, eu li O Olho Mais Azul, ficou inclusive aí na minha lista de favoritos do ano, então pra 2025 lerei Amada. Então, para falar um pouquinho sobre o livro, Amada é ambientado em 1873, época em que os Estados Unidos começavam a lidar com as feridas da escravidão recém-abolida, e o passado parecia uma força mais real e palpável do que o presente. Seth é uma ex-escrava que fixou moradia nos arredores de Cincinnati e, junto da filha, leva uma vida de recolhimento. Uma visita inesperada, porém, a obriga a encarar traumas que preferia ter deixado para trás e, aos poucos, discutindo uma verdade tão terrível que mal pode ser nomeada. De novo, uma autora assim que eu sempre vejo muitos elogios, muita gente adora esse livro, então ansiosa para ler esse aqui, então ansiosa para ler todos eles, né, gente? Quero muito ler todos esses livros. Daí aqui agora, alguns livros que eu comprei na edição da Penguin, né, alguns clássicos aí. Primeiro deles, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, enfim, pronunciei errado, né, mas esse livro aqui é um clássico que eu tenho muita curiosidade de ler. Aqui, eu acho que eu vejo muita gente dividida também, né? Às vezes vejo comentários muito positivos sobre essa história, gente que se envolve, gosta bastante desse livro aqui. E outros mais críticos, assim, gente que não gosta tanto. Vou ler aqui a quarta capa também. Baseado largamente na experiência familiar da autora, que sustentou a si mesma e as suas irmãs com diversos trabalhos domésticos antes de se tornar uma escritora reconhecida, Mulherzinhas explora com profundidade temas universais pelos olhos de 5 mulheres bastante diferentes em seus desejos e suas aspirações. Cada leitor terá sua irmã Mert favorita, a independente Jo, a delicada Beth, a romântica Maggie e a artística Amy, acompanhadas de personagens inesquecíveis, como Marmin, a mãe das meninas, e Laurie, seu encantador vizinho. Elas enfrentam com diligência e honra as privações da Guerra Civil Americana. Lendo aqui, acabei de lembrar que em Friends tem um episódio que a gente escutou um spoiler desse livro aqui. Acabei de lembrar disso quando li o nome da personagem aqui. Mas enfim, tô curiosa. Espero gostar desse aqui. Esse aqui é um belo de um calhamaço, né? Acabei escolhendo a edição da Penguin, que tem várias outras edições bem bonitas desse livro, mas escolhi essa aqui porque era mais barata. Então peguei essa. Daí aqui, da Penguin, eu também peguei O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Esse aqui, eu assim, vira e mexe, eu tenho muita vontade de ler, e aí depois passa. Porque eu fico tipo, acho que vai achar chato. Acho que eu não vou curtir tanto essa história. Mas eu tenho muita curiosidade de conhecer a escrita do Scott Fitzgerald. Muita gente fala muito desse autor, também vejo ele ser citado em muitas outras histórias, muitas outras narrativas. Então, assim, tenho vontade de conhecer e descobrir aqui o que eu vou achar dessa narrativa, né? Pra ler um trechinho, ó. Entre a música e a vida extravagante da década de 20, a saga de Jay Gatsby reproduz uma ideia comum a toda a sua obra. O sonho americano, mais do que uma realização, pode ser frustrante. Fitzgerald escreveu este romance durante sua estadia em Paris, para onde, na mesma época, se mudaram Henry e Sten, a geração perdida da literatura americana. Não sabia que tinha esse grupo aí. Egresso na classe média alta, Fitzgerald usou a própria experiência para fazer um alerta sobre o materialismo. Ainda que o narrador Nick Carey não seja um alter ego do autor, ambos compartilham conclusões amargas a respeito da falsidade e do dinheiro. O Grande Gatsby é uma obra que valoriza as ideias e a força do desencanto por trás de uma aparente leveza, narrativa. Então tá aí um pouquinho sobre o que é esse livro. Aqui tem adaptação, né? Inclusive Mulherzinhas também tem, né? Nunca assisti nenhum dos 2 filmes. Quero ler e assistir, inclusive. Então tá aqui mais um livro que eu preciso ler no ano que vem. Esse aqui provavelmente vai ficar mais pro finalzinho do ano, inclusive. Daí agora um que eu quero muito conhecer, que é A Inquilina de Widford Hall, da Anne Brontë. Eu amo as Irmãs Brontë. Eu já li Charlotte Brontë, né, com Jane Eyre, e O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Então são 3 irmãs escritoras. E eu amo muito os dois. O Morro dos Ventos Uivantes é um dos meus livros favoritos da vida, assim. E eu amei Jane Eyre, mas é uma das minhas protagonistas, uma das minhas personagens favoritas da literatura. Amo muito a personagem, gosto muito da história.
E aí agora eu tenho que conhecer aí a escrita da Anne Brontë, que é a única das irmãs que eu ainda não li nada. Então aqui, olha só, a história é: a nova moradora de Whitfall Hall, Ellen Graham, intriga a cidade com sua beleza e aura de mistério. O modo como educa o filho sozinho e a falta de informações sobre seu passado logo viram motivo de especulação, o que não afeta o florescimento de uma amizade com Gilbert Markham. Nossa, é difícil ler inglês quando você tá lendo direto, assim, no meio de palavras em português, né? Eu confundo tudo a pronúncia. Os boatos, porém, o levam a se perguntar o que a história dela esconde. Quando Ellen permite que Gilbert leia seu diário, ele começa a entender os detalhes obscuros de sua vida, de seu desastroso casamento e da difícil situação em que ela se encontra. Narrado com precisão e carisma, A Inquilina de Whitfall Hall é uma descrição poderosa da luta de uma mulher por independência na Inglaterra vitoriana. Então tá aqui, esse aqui eu quero muito ler. Daí agora, um livro latino-americano, Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse aqui é curtinho, inclusive teve uma adaptação recente, acho que filme, não vi ninguém falando sobre esse filme, inclusive, mas eu acho que saiu recentemente. Esse livro aqui vai trazer uma história de realismo mágico, eu sei que fala bastante sobre morte e todo mundo fala que é de uma forma bem divertida e diferente ali que o autor trata essa questão, né? A história é a partir do personagem principal que vai em busca aí do pai, que é aí esse assassino lendário, então ele vai conhecendo a história do pai a partir de várias histórias ali que outras pessoas vão contando pra ele. Então, tá aqui, quero muito ler, gosto muito de literatura latino-americana e tô curiosa pra conhecer esse aqui, que é um escritor mexicano. Daí, seguindo aí literatura latino-americana, dessa vez um brasileiro, um clássico que eu preciso muito ler, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu tenho aqui essa edição da Autêntica, que eu acho essa capa lindíssima. Eu gosto muito do Machado de Assis, dos livros dele que eu já li, né? Eu já li Dom Casmurro, Esaú e Jacó e alguns contos, né? Eu já li eu tenho aquela edição listrada, essa daqui, ó, com 50 contos do Machado de Assis, e eu adoro os contos do autor, acho incríveis. E preciso ler Memórias Póstumas, eu já comecei a ler esse livro, acho que foi em 2024, ou talvez no ano anterior, e acabei deixando de lado, porque eu tinha começado no Kindle, eu falei, não, eu quero a edição física. E aí quando eu comprei a edição física, eu acabei deixando pra lá, acabei não continuando a leitura, mas agora vai rolar, né? Esse livro aqui a gente tem aí o Brás Cubas fazendo a narração da própria história depois da morte, né? Então tem toda essa parte criativa aí da forma como a narrativa vai ser construída, e assim, é Machado de Assis, né? Então tá aqui mais um que eu preciso ler no ano que vem. Daí agora outro de realismo mágico, dessa vez um realismo mágico indiano, que é Os Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie. Não sei como é que pronuncia o nome dele direito, mas aqui a gente vai ter a história dessas duas crianças que elas trocam de família, né? Uma criança hindu e uma criança muçulmana, que elas acabam sendo criadas ali em famílias diferentes. E essa troca, né? O nascimento dessas duas crianças e a troca dessas famílias acontece num dia específico, que é quando a Índia se torna independente. Então é no dia 15 de agosto de 1947. Então a história vai acompanhar aí essas duas narrativas, né? Essas duas histórias desses dois personagens. Então tá aqui um pequeno calhamacinho também, mais um livro pra ler no ano que vem. Agora, finalizando aqui os últimos três. Mais um livro de literatura estadunidense, As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Essa edição aqui, comentada e ilustrada da Zaha, muito bonita. Eu já li um outro livro do autor, que é As Aventuras de Huckleberry Finn, tá aqui, ó, que é um pouquinho maior, inclusive. E se eu não me engano, acho que essa história aqui se passa depois dessa, né? O personagem daqui aparece aqui nessa história. Não lembro se os livros foram escritos realmente nessa ordem ou se só tem essa ordem cronológica, né, dos acontecimentos, mas aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história do Tom Sawyer. Eu lembro que eu me diverti bastante lendo esse livro aqui, gostei da escrita do autor, gostei de conhecer um pouquinho mais sobre esse clássico, então tô curiosa para ler esse aqui agora. Só pra ler aqui o trechinho, né, porque eu li de todos, um dos romances mais amados da literatura universal, As Aventuras de Tom Sawyer nas incríveis peripécias do protagonista e seu bando de ladrões. Aí são crianças que estão envolvidas ali em umas situações erradas. Personagem cativante e irresistível, Tom é um moleque brincalhão de raciocínio rápido que está sempre no centro das atenções. Durante um verão de muito calor, ele e seu grande parceiro Huckleberry Finn, que é o personagem protagonista do outro livro,
testemunha um assassinato. E enquanto os amigos tentam escapar do nefasto vilão índio Joey, o Tom cria um grupo de piratas, descobre o amor, se perde em uma caverna sinistra, vai ao seu próprio funeral e numa casa mal assombrada encontra um tesouro. Então são várias aventuras assim, bem infantis, né? Mas por trás ali tem várias discussões muito importantes, muito interessantes e relevantes ali sobre o contexto que os personagens estão envolvidos. Enfim, eu realmente gostei bastante da leitura do Huckleberry Finn. Espero gostar desse aqui também. Eu falei que eu li a contracapa de todos, mas eu não li, né? Alguns eu só citei mais ou menos porque eu já sabia mais da história, né? Daí aqui agora dois que eu também não sei tanto sobre os livros, mas que estão na minha lista. O primeiro deles é Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Literatura russa, inclusive os dois últimos são literatura russa. E eu comprei essa edição aqui da Antofágica, que eu achei lindíssima também. As edições da Antofágica são sempre maravilhosas, né? Deixa eu ver se tem uma sinopse aqui, porque eu realmente não sei nada sobre esse livro. Eu sei que é aí um clássico, né? Um dos grandes conhecidos aí da literatura russa. Enfim, não tem uma sinopse aqui na contracapa, então nós vamos ficar sem saber muito sobre esse livro. Mas tá aqui um que precisa ser lido em 2025. Daí agora, o outro russo é O Mestre e a Margarida, do Bulgakov. Acho que é esse o nome. Esse aqui eu comprei essa edição da editora 34. E esse aqui eu também tô bem curiosa pra ler, porque eu vejo muita gente elogiando esse livro e comentando aqui sobre as questões dessa história. Mas aqui, ó, um pouquinho sobre ele. Espécie de Fausto russo inspirado na obra de Goethe e na ópera homônima de Charles Gounod, O Mestre e a Margarida, do Bulgakov é considerado um dos grandes romances do século XX. Situado na Moscou dos anos 30, o livro narra as peripécias de Satã, na cidade, acompanhado de um séquito infernal, composto por um gato falante, um fanfarrão, um intérprete trapaceiro, uma bela bruxa e um capanga assustador. Então acho que tem essa coisa meio fantástica aqui também, né? Seu caminho se cruzará com um dos amantes Mestre e Margarida, ele um escritor mal compreendido, autor de um romance sobre Pôncio Pilatos, ela uma das personagens mais fortes da literatura russa, que, qual Orfeu, fará de tudo para encontrar seu amado desaparecido. Escrito entre 1928 e 1940, ano da morte do autor, mas só publicado no final dos anos 60 no Ocidente e em 1973 na Rússia, o livro se tornou então um sucesso imediato no mundo todo e inspirou centenas de adaptações para teatro, cinema, televisão, animação, ópera, dança e música. Inclusive uma música do Rolling Stones. Enfim, curiosa para ler isso daqui, vejo muita gente falando desse livro aqui quando se fala de literatura russa. E quando penso, né, nos livros que eu já li de literatura russa, eu acabo ficando muito presa ali em Dostoiévski e Tolstói, e eu quero explorar um pouco mais de outros autores. Foi por isso que eu acabei escolhendo esses livros para colocar nessa lista dos 30 antes dos 30 e agora dos 12 livros para 2025. Então, são esses os livros que eu quero ler aí ao longo do ano. A ideia é ler um por mês, né, justamente por isso 12 livros, para não embolar aí também, não me perder nessa meta. Já escolhi o de janeiro e aos pouquinhos vou lendo, vou escolhendo, né, e lendo os outros aí. Se você quiser acompanhar um pouquinho sobre essas histórias, saber o que eu achei, aproveita para se inscrever aqui no canal. Tô sempre fazendo vlogs aí, comentando sobre as minhas leituras em andamento. Então, vou falar sobre esses livros ao longo de 2025. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo qual vai ser a sua meta para 2025, se você também faz uma lista de 12 livros, se você não faz metas, enfim, me conta como que é isso aí pra você. Vou adorar saber pra gente continuar essa conversa por aqui. E, bom, ficamos por aqui. Desejo boas leituras pra vocês e até a próxima.